Escaladores, qual que é a diferença entre renda fixa e renda variável? A renda fixa e a renda variável são classes de investimentos. É uma nomenclatura para você identificar os tipos de investimentos que te dão previsibilidade do retorno, ou seja, desde o início você já tem uma noção de quanto que aquilo pode te render. No caso da renda fixa, como o próprio nome já diz, renda fixa, você tem previsibilidade. Eu entendo que para quem está começando, aqui é mais confortável, é mais seguro, você sabe o que pode esperar. Essa é uma das vantagens da renda fixa. Tem muita gente que migra da poupança primeiro para cá. Do lado da renda variável, como o próprio nome já diz, varia. Só que, entendendo bem como fazer, aqui estarão também os seus maiores retornos. Mas se você é uma pessoa com muito medo de investir, na quarta aula eu vou te explicar como montar uma estratégia conservadora, moderada ou arrojada. Então você vai entender como definir isso na sua carteira. Você não precisa eliminar um e morrer de medo de um. Não, porque os dois têm vantagens e desvantagens. E aí vai de acordo com o perfil de cada um. Você vai entender isso no desafio ainda. Mas o mais importante nisso é entender que, olha, renda fixa é mais seguro, é mais fácil de entender e te dá previsibilidade do retorno. A renda variável, ela oscila mais, mas no longo prazo ela pode te dar retornos muito maiores, inclusive o pagamento de dividendos. Agora, para investir na renda fixa, a corretora, uma das principais plataformas da renda fixa acaba sendo o Tesouro Direto. Alguém aí já ouviu falar em Tesouro Direto? Eu vou explicar do lado de cá e depois eu venho para o lado de cá. O Tesouro Direto, dentro dele, tem os títulos públicos. É como se você estivesse emprestando o seu dinheiro para o governo. Mas calma, gente, não é para o governo diretamente, igual quando associa isso, a maioria pensa, meu Deus, como que eu vou emprestar para esses políticos que são tudo corruptos? Não é para o governo em si, é para o Estado, é para a União. É algo que é muito correto. Porque se não for correto, vai existir uma retirada de dinheiro ali de bilhões e bilhões e o país entra num colapso. Então é algo correto. Mas aqui no Tesouro Direto a gente tem tipos de investimentos. E eu vou te explicar dois principais, tá? Tem mais alguns, mas de início, como a maioria aqui está começando, só de você entender esses dois do lado da renda fixa, depois tem a renda variável. Só de entender esses dois já vai clarear, você vai ficar com raiva do seu gerente de banco, tá? Igual no último evento, muita gente ficou com raiva. O Tesouro Direto, um dos tipos de investimentos é o Tesouro Selic. É muito provável que vocês já ouviram falar do Tesouro Selic. Agora, para quem não investe ainda, e se eu te falar que o Tesouro Selic ele é tão seguro quanto a poupança? Com 15 minutos estudando, você confirma isso que eu estou te falando, porque se você duvida de mim ainda, eu entendo, porque o dinheiro é seu. Ele é tão seguro quanto a poupança. Você resgata ele quando bem entender, como na poupança. E a diferença é que ele rende quase o dobro da poupança. Percebeu o que eu acabei de falar? Ele é tão seguro quanto a poupança. Você pode resgatar com liquidez, a gente fala liquidez diária, resgata quando bem entender, igual a poupança, e ele rende quase o dobro da poupança. E aí a pergunta que vem na sua cabeça é, por que cacete ninguém me falou sobre isso e eu fico com medo de investir e o meu dinheiro está parado na poupança? Porque perceba, os outros ativos que eu vou falar exigem um pouco mais de conhecimento seu. Mas esse aqui, independente do seu objetivo, esse aqui eu posso te falar com responsabilidade que, independente do que for, você pode colocar o seu dinheiro lá. Porque, Léo, mas daqui 3 meses eu precisar, daqui 1 semana eu precisar, você resgata. E nesse período vai estar rendendo mais do que na poupança. E inclusive na poupança, para começar a render, você tem que deixar 30 dias. Aqui não, desde o primeiro dia rende. Só que, Léo, por que então que ninguém fala? Porque não é interessante para o banco. Quando o seu dinheiro está parado na poupança, o banco pega esse dinheiro, usa para investir num monte de coisa, empréstimo, crédito, caramba 4, faz muito mais dinheiro com ele e depois te dá uma merrequinha da poupança. Agora, quando você coloca no tesouro,
o banco perde esse poder, ele não consegue movimentar o seu dinheiro. Aí quem está ganhando mais é você. Então o seu gerente de banco, na maioria deles pelo menos, nunca vai te falar que faz sentido você tirar da poupança e colocar no Selic. Muito pelo contrário, vão te passar um monte de investimento ruim, que vai ser pior ainda para você e vai dar mais dinheiro ainda para o banco. Olha essa analogia. Imagine que tem o Paulo do nosso exemplo ali, que guardou dinheiro, acumulou dinheiro, investiu ao invés de esperar só o INSS, e ele comprou um terreno. Vou explicar desse jeito. Ele comprou um terreno e nesse terreno ele ia construir várias kitnets. Ele ia construir kitnets. E aí, na primeira kitnet, olha, são só números para um exemplo, tá? Não precisa pegar isso. Imagina que o terreno cabe várias kitnets e para fazer a primeira, ele estava guardando ali por mês R$1.000. Todo mês ele guardava R$1.000 e depois de 5 anos, vou jogar menos aqui. Depois de 3 anos, ele construiu a primeira kitnet. Depois de 3 anos, ele construiu a primeira. Na hora que ele terminou de construir, ele alugou a kitnet. Então, ele alugou por R$1.000 também. Só que o Paulo, ele não decidiu gastar o dinheiro que ele guardava. Agora ele está guardando os 1.000 que ele guardava, mais os 1.000 de aluguel da kitnet. Então ele está guardando 2.000 por mês e vai construir a próxima kitnet. Se a primeira ele demorou 3 anos e agora ele guarda 2.000 por mês, concorda que ele vai demorar 1 ano e meio? Metade de 3 anos. E aí ele constrói a segunda vem mais rápido. Aí agora ele tem 2 aluguéis e mais os 1.000 que ele guardava. 3.000 por mês. Para a terceira kitnet vai sair ainda mais rápida. A quarta vai ser ainda mais rápida. A quinta, a sexta, a sétima, às vezes ele vai construir em menos de 6 meses. Por quê? Porque é muito óbvio, tem um monte de kitnet gerando dinheiro para ele. Só que a kitnet, além de você gastar um dinheirão para comprar terreno, para construir, você só vai começar a ganhar na hora que você tiver ela pronta. Você tem problema com inquilino, preocupações com manutenção. Só que é muito fácil de você entender como que esse crescimento acelera. Os juros compostos nos investimentos é exatamente isso. É como, imagine que o seu dinheiro é pedacinhos de kitnet que você está colocando lá. Só que uma kitnet real você só aluga ela depois que ela está completa, concluída. O investimento não. Com um pedacinho ali de dinheiro, com um pouquinho de dinheiro você já começa a ganhar. Só que na hora que você compra mais, você ganha mais. Então você acelera o seu ganho. Na hora que você compra mais, você ganha mais. E assim sucessivamente. Então quando pensar em juros compostos, não precisa se preocupar com aquelas fórmulas. Pra quê? Tem planilha que faz isso pronto. Isso não vai te atrapalhar em nada. Você não precisa ser bom em matemática. Você só precisa entender a essência desse jogo. Agora, continuando aqui, gente. Então o Tesouro Selic, escaladores, para muitos é o primeiro passo. Porque você chega aqui, é seguro, eu resgato quando eu quiser. Então mesmo que eu fiz um mau planejamento, eu entro lá, eu pego sem risco nenhum e ele rende muito mais que a poupança. Cara, faz todo sentido do mundo. O segundo é o Tesouro IPCA. Esse tesouro, ele é diferente. Ele vai render o IPCA do momento, mais uma taxa, por exemplo, mais 6%. 6% acima da inflação. Aqui então, o IPCA, ele vai render a inflação mais uma taxa. Então ele garante que, independente do que aconteça no mundo, no país, você vai render acima da inflação. Então seu dinheiro fica protegido, independente do que aconteça com o país. Então se o país render, por exemplo, o país tiver uma inflação de 100%, ele vai render 100 mais uma taxa. Só que tem um detalhe extremamente importante, que era isso que eu ia chegar aqui. Diferente da taxa Selic, que você resgata o dinheiro quando bem entender, o IPCA você pode resgatar quando bem entender. Mas tem um detalhe. Ele só garante essa rentabilidade se você esperar até a data do vencimento. Então, por exemplo, tem IPCA 2029, 2035, 2045. Ele te garante desde que você espere até a data do vencimento. Se você quiser resgatar antes, pode estar rendendo bem, como pode não estar rendendo quase nada. Ou até no negativo. Mas se você espera até a data do vencimento, por isso que ele é renda fixa. Porque se você esperar até o vencimento,
ele vai te garantir aquela rentabilidade.